tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Roma e um pouquinho fora de Roma também. Em 1203, antes de começar essa cruzada contra os cátaros, organizada pelo Papa Inocêncio III, São Domingos, que era já membro da igreja, ou seja, é diferente aqui de São Francisco, que não era, não estava no mundo eclesiástico. É, São Domingos vai ser enviado para uma missão diplomática para o sul da França, junto com o bispo espanhol da Diocese de Osma, de onde São Domingos fazia parte também. São Domingos é espanhol. E aí eles vão para essa missão diplomática, a mando do rei de Castela. São Domingos era um homem bastante culto, um homem que sabia perceber bem as coisas. E quando ele vai ver o sucesso desses heréticos ali no sul da França, vai ver o quanto as pessoas estavam precisando de uma novidade, de alguma coisa que fosse diferente daquilo que estava acontecendo, porque o que estava acontecendo não estava agradando mais. As pessoas estavam mudando, estavam ficando mais cultas, estavam percebendo mais as coisas e aceitavam mais simplesmente só escutar, obedecer e tá tudo certo. E São Domingos se dá conta disso e vai ver que para ir contra essas heresias, ou seja, que a melhor forma de combater essas novas religiões que estavam acontecendo era criar dentro do clero, ou seja, onde ele estava, um clero que fosse erudito e que tivesse boa conduta, que não era o que estava acontecendo na maior parte do mundo eclesiástico. A gente viu nas últimas aulas. Então, ele pensa: olha, eu preciso, com inteligência, com sabedoria, com cultura, é, fazer um movimento diferente para que esses heréticos ou essas pessoas que estão começando a seguir os heréticos sigam a mim e a Igreja Católica Romana. Então, ele vai criar um modelo que ainda não existia. O que é esse modelo? Parecido com o que o Valdo fez. Ele vai criar a Ordem dos Pregadores, ou Ordem Dominicana, que deriva do nome de São Domingos, que era uma pregação missionária, então, missionária no sentido de você ir de cidade em cidade, passar a palavra de Cristo, passar os evangelhos, passar a fé cristã. É, e o que é novidade também é que, nesse momento, ah, os dominicanos não são nem os monges que vivem isolados e nem aquele sacerdote que fica só naquela diocese. Eles vão mudar de lugar, vão se estabelecer praticamente entre as pessoas, vão ficar dentro dos conventos nas cidades, com a possibilidade de entrar e sair quando eles quisessem. Ou seja, essa novidade aqui, que é uma novidade, entre aspas, porque Valdo já tinha trazido isso, os heréticos já estavam trazendo isso, vai atender o que os fiéis queriam, que era criar uma proximidade maior e que eles se sentissem não mais figuras passivas dentro da igreja, mas que eles também pudessem ser ativos. E como eu falei, até esse momento, só quem tinha se dado conta disso eram justamente os heréticos, e por isso que estavam sendo condenados também. O medo, né, da cúria romana, do Papa, perdeu o poder, esse poder que ele recém tinha conseguido estabelecer, como todas as igrejas que tinham que responder ao Papa. Bem, então, sobre a vida de São Domingos e o programa original dele, ou seja, o que ele estabeleceu originalmente, a gente tem poucas informações, porque a maior parte das informações são as rezas, né, a forma como eles pregavam,
e algumas cartas, ao contrário de São Francisco, que a gente vai ter textos escritos pelo próprio São Francisco. Aqui a gente sabe pouco desse início, né? Pouco, vamos dizer assim, histórico, não o que é tradição. O que a gente sabe é que no início esses frades também se colocaram numa condição de pobreza. Então vejam que não é ao acaso, né? Eles perceberam que isso era o que estava funcionando com a população, porque a população, a maior parte era pobre, né? A maior parte estava em condições de necessidade, né? E aí o que é interessante é que até então não é que o Papa e a Cúria não ajudava os pobres. Sim, eles ajudavam, mas eles não se colocavam numa condição de pobreza. Ou seja, eu te ajudo, eu dou aos pobres, mas eu dou boa. O que que São Domingos faz? O que que Valdo fez? O que que São Francisco vai fazer daqui a pouco? Eles se colocam numa condição de pobreza. E isso é uma novidade também dentro do mundo eclesiástico, certo? Como dizendo, fundamentado na ideia lá do princípio do cristianismo com Jesus Cristo. Então, no início, esses frades dominicanos viviam com as esmolas recebidas dos fiéis. E por isso que são chamados de frades mendicantes, ou ordem mendicante, que vai ser a ordem dominicana e a ordem franciscana. Logo depois, essa ideia de pobreza parou de ser aplicada e eles passaram a ser autorizados a ter bens em comum, ou seja, os dominicanos poderiam ser proprietários de bens, poderiam ter dinheiro, poderiam ter ser donos da igreja, mas um dominicano isolado singularmente tinha que ser pobre, ou seja, não sou eu, Alessandra, que tenho que não estou mais aplicando a pobreza. Eu, Alessandra, estou no voto de pobreza, mas a ordem dos dominicanos, os dominicanos podem possuir bens em comum, administrado, claro, pela ordem dos dominicanos. Bem, e aí os dominicanos entendiam que combater as heresias, para combater os heréticos, eles tinham que usar a sabedoria e a palavra, e não a espada. Vejam que isso é um pouco diferente do que vai ser São Francisco, porque São Francisco não colocava a sabedoria como forma de lutar contra as heresias. Aqui a gente tem os dominicanos que achavam que o conhecimento, a sabedoria e a palavra era a forma de ganhar, e não a espada. E aí é por isso que os dominicanos vão para dentro das universidades que estão começando a florescer aqui nessa Idade Média. Duas importantíssimas, a Universidade de Bolonha, que é a mais antiga da Europa, e a Universidade de Paris. Inclusive, São Domingos vai dar aula na Universidade de Paris, e por isso que São Domingos vai para Bolonha. Não é ao acaso. Eles escolheram locais que eram estratégicos para levar esse novo pensamento e tentar reverter essa situação de perda de fiéis para as heresias, para essas novas religiões. E aí, com isso, o São Domingos vai para Bolonha, vai se estabelecer num convento que ficava hoje nesse local onde hoje nós temos a Basílica de São Domingos em Bolonha, que foi construída a partir do século XIII, depois da morte de São Domingos, mas que ficava então nesse local onde São Domingos faleceu. Outra ordem que vai aparecer aqui nesse século, início do século XIII, é a ordem franciscana, que praticamente vai ser uma ordem, vamos dizer assim, concorrente dos dominicanos. Pensavam de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a ordem franciscana vai nascer com São Francisco de Assis, que também era um jovem comerciante rico, ou seja, não era não fazia parte da população pobre, ele tinha dinheiro. E assim como o Valdo fez lá na França, ele vai vender tudo para distribuir a sua riqueza aos pobres e vai pregar o amor ao próximo. E o que é interessante que São Francisco não vai oferecer uma resposta política às injustiças sociais.
Ele não vai se rebelar contra a igreja, ele vai responder tudo com fé e vai, de fato, optar, pela pobreza, inclusive isso, em outubro nós vamos fazer uma aula sobre São Francisco, porque daí lá em outubro é o dia de São Francisco. Hoje eu vou só acenar um pouquinho, mas ele vai ter essa ideia da pobreza mesmo, dizendo que eles não podem se manter com as esmolas dos fiéis, como fizeram os dominicanos, por exemplo, lá no início. Ele vai dizer que os franciscanos, ou quem seguia Francisco, tinha que se manter com trabalho manual, ou seja, vai ajudar no campo, vai ajudar a fazer algum tipo de trabalho em troca de comida, ou seja, ele não precisa de dinheiro, ele só é uma troca, né? Um escambo, que eu faço isso aqui para você e você me dá comida. Então, é de fato paupérrimo, né? É você abdicar de tudo que era da vida mundana, vamos dizer assim, tá? E vai proibir os seus seguidores de pedir esmolas também. E essa questão, claro, que depois da morte de Francisco, vai ficar até um pouco difícil de sustentar essa ideia de pobreza total, né? Alguns frades franciscanos vão começar a questionar isso e a gente vai ter aí braços que vão surgir da Ordem de São Francisco, que nós falaremos lá em outubro, ou no início de outubro, ou no final de setembro, enfim. E aí, o São Francisco vai inicialmente criar, sim, um incômodo para a igreja aqui de Roma, vai ter que se explicar aqui em Roma, porque ao contrário de São Domingos, ele não fazia parte da igreja já, mas ele não vai enfrentar a igreja de frente, vamos dizer assim, ele vai agir com bom exemplo. Então, assim, ok, eu tenho que me explicar em Roma, eu vou, mas ele aceita. Ele não está criando uma situação de embate. E aí, é claro que vai crescer muito essa ideia aqui dos franciscanos, que vai se alinhar com o que o mundo europeu naquela época estava precisando. E, claro que o Papa, a Cúria, não são bobos e vão perceber isso, que tanto São Domingos quanto São Francisco estavam tapando um buraco ou atendendo uma necessidade dos fiéis. Domingos, mais dentro de uma categoria um pouco mais elevada, dentro daqueles que eram cultos dentro das universidades, e São Francisco mais próximo da população. Uma boa Tá semana bom. para vocês, e a gente se vê na próxima aula. Beijo!